O programa FIA em Foco vai tratar de um tema que é bastante polêmico e desperta a atenção de muitas pessoas. Estou falando do islamismo. Muita gente confunde a religião com os atos terroristas. E para falar sobre isso, nós vamos conversar com um brasileiro que se tornou muçulmano e até inaugurou uma mesquita em uma comunidade na cidade de Embu das Artes, na Grande São Paulo. Ele é o César Kaab Abdu. César, muito obrigado pelo aceite da entrevista. Eu agradeço. A Universidade FIANFAN fica muito grata pela sua presença aqui. E César, primeiramente eu gostaria de perguntar para você, como você se converteu ao Islã? Conheci o Islã pela internet, né? Na verdade, conheci o Islã em 1987, através do livro de Malcolm X. Mas até então não existia uma informação ampla na periferia, especificamente falando, sobre o Islã. Então, eu vim conhecer o Islã após o 11 de setembro, né, através de alguns livros, que foi me passado pela internet, por um amigo e tal. Esse seu amigo que passou os livros, ele era muçulmano aqui do Brasil ou de outra região? Não, ele é do Egito e no tempo do MSN e tal, a gente conversava e ele pegou o endereço e mandou uns livros para mim. E vocês conversavam em qual idioma? Não, ele era brasileiro. Ele morava lá, estudava lá. Ah, só morava lá. Isso, exatamente. Sim. E seu nome de batismo é César Augusto, né? Não, César Mateus e o resto César é Paraíba. Mateus. E o senhor mudou o nome social para o nome muçulmano Na em verdade, RG? não. Na verdade, assim, existe também uma outra ideia sobre a mudança de nome. Quando você se reverte ao Islã, as pessoas acham que você tem que mudar todo o nome. Não, é uma questão de identidade mesmo, uma coisa que uma opção, não é nada obrigatório. Eu optei pelo César Kaab Abdu, né? O Kaab foi um dos sahabas, um dos seguidores do profeta Muhammad, que a paz seja com ele. E Abdu significa servo, né? Então, mais por identidade histórica também. E qual o principal conceito da religião do Islã? O principal conceito é a paz. A paz que vocês... Paz de modo geral. Porque a gente pode falar de vários tipos de conceito, mas eu acho que a paz ela é uma coisa que agrega todos os âmbitos necessários para a humanidade. Então, a paz é o nosso ponto maior. E como surgiu a ideia de criar um templo religioso no meio de uma comunidade no Embu? Então, como surgiu esse sonho, esse objetivo? O Islã na periferia ele é muito recente. No Brasil é muito recente, verdadeiramente falando. As pessoas não têm um conhecimento do Islã na sua totalidade. Mas o Islã, primeiramente, chegou aqui pelos mouros, nem foi antes de Cabral, na verdade, e depois pelos que foram escravizados, que são os malês. Teve a revolta dos malês na Bahia, né? É uma história que também as faculdades não contam, as escolas não contam, então. E é importante saber, porque todo mundo fala, foram os mercadantes, dos caras, dos árabes, etc. Não, foram os escravizados que chegaram aqui primeiro e eles que trouxeram o Islã. E na periferia existe essa dificuldade, existiu sempre essa dificuldade de acesso, né? E eu fui um dos primeiros dentro da periferia a me reverter ao Islã nesse âmbito de Embu das Artes, no caso, né? E não tinha lugar, tanto que eu fui na primeira vez que eu fui numa mesquita, o cara me deu uma cesta básica, tá ligado? Cheguei lá, o cara me deu uma cesta básica, peguei e falei, achei da hora, falei, pra ver que eu vim aqui, o cara me deu uma cesta básica, tá ótimo. Mas exatamente por quê? Porque não era comum brasileiros estar frequentando uma mesquita. E também não tinha pessoas para te acolher, porque os caras falam árabe, falam outro idioma, entende? E ficava difícil para um cara que está iletrado chegar lá e tentar alguma coisa. Então, com essas dificuldades, já depois de ter me revertido e tal, etc., me veio a ideia de abrir um barraco, um espaço que fosse uma mussala, que significa é uma sala de oração somente. Não tem obrigatoriedade como existe numa mesquita, que já é um outro assunto. Me veio essa ideia de abrir a mussala. Então, eu rezava na sala de casa e a Negavel via uma TV e a molecada dando uns berros, então meio que atrapalhava de a gente fazer as orações, que eu também estava aprendendo na época, né? Então foi quando tinha um espaço em casa em cima, uma casa alugada também, na comunidade, e eu falei, vou fazer uma mussala, que na época foi dado o nome de mussala, era uma Casa da Misericórdia. E a partir daí engrenou várias outras ideias e aconteceu muita coisa depois. E a respeito dos projetos que a mussala
realiza dentro da comunidade? Eu pude ver nas redes sociais, vocês são bem ativos de passar e mostrar para a sociedade quais são os principais projetos e quem são os parceiros de vocês nesses projetos na comunidade. Então, existe uma outra história dentro dessa própria história, né? Hoje não é mais uma mussala, hoje é uma mesquita, né? O projeto ele criou corpo através da própria necessidade de outras pessoas quando se reverteram ao Islã. Eu sou um líder comunitário, trabalho com a comunidade, com a favela há 20 anos. Fundei a primeira biblioteca dentro de uma favela no país, em São Paulo. Então, a partir com a minha mudança, várias pessoas também quiseram saber o que havia acontecido e porque eu tinha mudado, saído dos botecos, saído das baladas e tal, né? Eu sempre trabalhei com música, etc. Fazer hip hop. Eu faço parte da cultura de rua há 30 anos. Fui um dos primeiros a fazer parte dos grupos de break em São Paulo. Então, a partir disso daí, chamou muita atenção das pessoas, as pessoas queriam saber o que era e eu passei a informar e começou a vir pessoas. Bom, César, você poderia contar um pouco dos trabalhos e projetos que você possui na comunidade, dentre eles o Zuma Luma? Sim, as pessoas se enganam muito com o Islã exatamente por isso, porque o Islã não está só ligado a você fazer 5 orações por dia, que é a nossa prática. O Islã está muito além, né? O Islã também trata de educação, cultura, ciência, lazer, comportamento. É uma coisa muito ampla. Então, pela falta de informação, as pessoas ficam segregadas ao quê? Ao terrorismo. Tudo é terrorismo e tal. E realmente não buscam a informação na fonte. Só acompanham pela TV, essas coisas, e lamentavelmente isso acontece. Então, nosso trabalho ele também é de conscientizar. Como você pode conscientizar alguém? Através da informação. Então, a gente tem as ações sociais, como uma que vai acontecer agora no domingo, que é uma parceria com a rede de médicos aqui de Santo Amaro, que vão atender a nossa comunidade, né, com 200 barracas, etc. Então, exatamente para isso, mas não para trazer as pessoas para a religião, que é uma coisa que muito se fala, né, pela mídia. O Islã é um ato de conhecimento e não convencimento. Né? O Alcorão diz, não há imposição na religião. Ninguém está para impor religião para ninguém, entende? Então, é o ato sempre de informar. E os meios que isso tem é o qual? A forma social de socializar as pessoas com a própria religião, né? Afirmar sempre. Lamentavelmente, eu sou um cara muito crítico do ponto onde as pessoas nas redes sociais, principalmente, ficam falando eu não sou terrorista, não faça isso comigo. Pelo contrário, eu acho que você tem que bater de frente com quem faz as críticas, né? E mostrar que você tem o direito, né, num país, aspas, laico, né, de professar a sua religião. E tudo isso só pode ser feito através do quê? Da informação. Então, nosso ato é realmente de informar, e como trabalho com a questão social há mais de 20 anos, fiz esse agregado com a religião, porque eu acho que sempre essas coisas caminham juntas, entende? Então, temos várias ações, cursos gratuitos, né, num paralelo com o Zuma Luma, que é uma instituição que eu falei, que fundei na comunidade, que significa Zumbi, Malcolm X, Luther King e Mandela, a junção dos nomes que fiz, e criei essa instituição, e também tem um trabalho paralelo, mas é a cultura de rua, o hip hop com os 4 elementos, agregado com samba, agregado com segmentos que a periferia sempre foi assistida. Muito obrigado. César, como são ministrados os cultos na mesquita? Em que sentido? No sentido de há separação entre homens e mulheres, quem é que prega lá? Sim. Então, prega, não existe, né? A palavra prega, ela, se você for procurar o significado dela, chega a ser até engraçado. O pregar, porque Jesus foi pregado, então o pessoal meio que leva essas coisas. Uma coisa importante também de falar, Jesus, né, que a paz seja com ele. Issa, né? Nós, Issa, exatamente. O muçulmano odeia Jesus, vamos supor. É uma coisa que as pessoas constantemente estão afiando, afirmando essas ideias. Não existe isso. Né? Nós amamos Jesus, respeitamos Jesus, porque ele também foi um dos profetas. E os cultos, cara, nós acreditamos que quando você vai para uma situação de uma busca maior, de algo que vai contemplar a sua alma, para você ficar levão, para ficar tranquilinho, você não vai lá para ver mulher, morou, mano? Então, obviamente existe a separação, né? Porque você vai lá para buscar a Deus, buscar uma paz interior, buscar algo. Não para ficar reparando a roupa que a mulher está, o jeito que ela está, o perfume dela, não. Você vai para buscar Deus. Lá fora são outros 500, né, mano?
porque o caráter se mostra sozinho. Quando você está sozinho é quem você realmente é, né, nas suas práticas. Então, o cara pode ter 300 leis, mas ele não vale um gato em terra. Então, não é religião que vai ditar isso, morou? Então, a gente existe sim, eu não gosto da palavra doutrina, que eu acho que ela é meio pá, mas eu acho que existe a formação das ideias, onde as pessoas elas dialogam, né, e existe uma concordância disso, e a mulher tem o seu espaço, não é o espaço que a mulher fica lá presa, não existe isso. A mulher tem o espaço dela, o homem tem o espaço dele, e ponto final. Obrigado, César. Muito obrigado pela sua entrevista. Já acabou, velho? Nós tivemos pouco tempo, infelizmente. Gostaria de conversar aqui com o César durante horas mesmo. Ele tem muito conhecimento para nos passar. Entretanto, haverá mais programas e certamente, César, você será nosso convidado novamente. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Deus é maior. Deus é maior. Obrigado.